somos aceitos em Cristo, Em ou no Cristo. amado. Sim. Não em nós mesmos, não nas nossas práticas, não na nossa conduta, não no nosso comportamento. Somos aceitos em Cristo. Apresentamos, falamos de orgulho religioso, que é o orgulho espiritual. Alguns pontos se caracteriza por uma atitude de orgulho mesmo, de autoexaltação no contexto espiritual, que eu sou Que mais espiritual. conhece a verdade, sou Exato. eu. Então, já vimos várias religiões que também, mesmo no ramo do cristianismo, existem várias ramificações que alguns até acabam alegando que nós somos os únicos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Então, esse é um orgulho demasiado, entendeu? Então, mas mesmo no seio dos evangélicos, dentro de uma igreja cristã, que são pessoas nascidas de novas, e não só falando das seitas, Sim. ok? Mas das pessoas que conhecem a palavra, mas também encontramos alguns traços de orgulho, pensando, olha, eu sou o único. Quer dizer, Entendeu? dentro dos bons eu sou o melhor. Exato, dentro dos bons eu sou o melhor. Então, existe esse tipo de orgulho também. Mas número 2, vou já ser um pouco rápido. Falamos de orgulho de justiça própria, não é? Ou comparativa. É um exemplo mais concreto também seria, portanto, Lucas capítulo 18, dos versículos 11 a 14, o publicano e o fariseu. Também falamos de orgulho de posição, eu sou melhor, estamos a falar de posição de autoridade. Eu sou melhor, ou estou numa posição melhor que a sua. Pode ser no setor de trabalho, pode ser mesmo na igreja. Portanto, falamos também de justiça própria. Justiça própria é aquele que confia mais nas suas próprias obras de justiça. A justiça que é definida por si, ou seja, a justiça subjetiva, não objetiva. Falamos também, número 5, orgulho da preservação própria. Isto é, querendo salvar-se a si mesmo, não querendo, portanto, sofrer por causa nobre, como a causa do Evangelho. Então, autopreservação, ou seja, justiça, orgulho de preservação própria. E seguimos falando do compromisso. Uma pessoa que se gaba de ser uma pessoa que cumpre com todos os seus compromissos. Isto é, uma atitude de perfeccionista. Seguindo, número 7, falamos do orgulho do gênero. O sexo, eu sou homem, eu sou uma mulher, essas coisas de gênero. Nós vimos vários movimentos, o machismo, o feminismo, etc, etc. Então, isto tem alguma coisa a ver com orgulho. Portanto, falamos número 8 da familiaridade com o sistema de valores de pessoas e não de Deus, que é uma familiaridade com o sistema de valores. Isto é, a pessoa que tem estabelecido um sistema de valores que rege a sua própria vida e se coloca numa posição de superioridade porque ele, de alguma forma, tem certos valores que são acima dos valores que ele, ou seja, ele considera que os seus valores são acima dos valores dos outros. E não só este sistema de valores é baseado na subjetividade, não na objetividade, de acordo com os padrões delimitados por Deus. E a seguir falamos também do orgulho pecaminoso. Pecaminoso, isto é, focar naquilo que eu quero, não importa se estou vivendo contra a vontade de Deus, não sei se não importa se estou machucando a minha própria integridade, a minha própria pessoa, a pessoa está mais focada no que ele quer. Okay? E não vai receber nenhum conselho, por mais que venha e a repreenda. Ela está mais entregue naquilo que ele quer. E seguindo, falamos também do orgulho de gratificação própria ou autogratificação, focar nas minhas necessidades fora da vontade de Deus. Isto é, parece que é a mesma coisa com o número que antecede, mas é diferente. Aqui está mais focado no autogratificação. Tudo que me dá prazer, é isso que vou atrás. Não é? Não importa quem sofre por causa das minhas atitudes. Os momentos que eu fico
Desde que eu tenha, desde que eu faça, desde que Exato. me satisfaça. Tanto na vida conjugal isso acontece, tanto na vida social, no geral, na igreja e tudo mais. Então, autogratificação. E vamos lá, número 11, aceitação própria. Aceitar que eu sou fora de Cristo. Isto é, eu sou assim mesmo. Não pretendo mudar e não pense que vais me mudar. Ok? Vamos lá, seguindo. Orgulho de mentir. Isto é, as pessoas tomam orgulho em mentir. Uma pessoa que não mente na nossa sociedade hoje é visto como um quadrado ultrapassado, ou seja, uma pessoa que não presta para a sociedade. Não é homem, um homem que não mente para a sua mulher não é homem de verdade, segundo a classificação da sociedade. Então, Os valores estão totalmente invertidos. exato, é uma inversão total. Portanto, é o que Isaías 5, versículo 20 diz nos últimos dias, falando das pessoas que vão chamar as coisas boas como más, e as coisas amargas como doce, as trevas como luz e vice-versa. Então, é isso que está acontecendo. B. Paulo também fala disso, né? Que vão amar mais a mentira do que a Do verdade. que a verdade, sim. E por essa razão, a 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que Deus os entrega já As suas próprias paixões. e não só falar sobre, ele os entregou ao espírito da decepção, porque eles não amaram a verdade, ok? E não se firmaram na verdade. Então, perdão, quando veio o anticristo, ou quando vem o anticristo, eles já estarão mais aptos para receber a mentira do que receber a verdade. Epa. Então, dando seguimento, estamos já no número 12. Número 13 é orgulho de ambição. Isso é ambição. Não vou argumentar muito, comentar muito sobre isto. Tem pessoas que estão ambiciosos, tanto na igreja, ambicionar posições elevadas, nas quais ainda não têm uma capacidade, não são humildes para seguir o processo de crescimento e ambições em diversas formas. E também falamos do orgulho intelectual. É neste ponto que nós colocamos ponto e vírgula e ficamos por continuar no dia de hoje. Orgulho intelectual que se manifesta em diversas esferas, em diversas formas, é um dos orgulhos que realmente separa as pessoas de uma classe para outra classe. Tem pessoas inacessíveis por causa desse orgulho. São pessoas que não vale a pena aproximá-las se você não consta no grupo dos seus status. Portanto, mas antes de nós prolongarmos falando dos restantes, que são mais ou menos, estamos a falar de mais 12, queria trazer aqui porque que nós destacamos orgulho como inimigo da graça. O que é o orgulho? Essa uma das questões que pode estar já na mente do nosso estimado ouvinte. O que é o orgulho? Já ouvimos falar do orgulho. Eu estou orgulhoso por você. Então, existe uma parte, um aspecto. Orgulho no meu pai. Então, tem um aspecto saudável na questão do orgulho. Orgulhosamente moçambicano. Temos essas palavras no sentido de ser alguém que é patriota, alguém que, portanto, ele tem alegria em fazer parte de uma sociedade, de um grupo social, de uma família. Ele consegue ver alguns valores importantes na vida do seu ente querido, do pai, da mãe, da filha, do filho, etc, etc. Porque essa pessoa se comporta conforme. Essa é uma forma de trazer glória aos pais. Um filho que sai e se comporta bem, ele pode trazer esse tipo de orgulho que é saudável aos pais. Isto e neste caso, vai significar reconhecer, respeitar, louvar. Exato. Então, essa pessoa vai trazer esse tipo de glória. Okay? É glória, uma definição mais concreta, biblicamente, traz a glória para os pais. Isto é, na sociedade, quando uma criança, um jovem, uma jovem
cresce e se comporta de acordo com os princípios bíblicos e que são plasmados na palavra de Deus e também nos ensinamentos, que é a educação dos pais, e segue diretamente, a sociedade toda sabe que esta filha, este filho, se comporta conforme. Neste caso, quem recebe a glória são É o os pai, pais. sim. Por exemplo, uma pessoa, um jovem que sai e se comporta conforme e chega um dia que eu quero contrair um matrimônio. Aí a glória dos pais. Por isso os pais vão convidar todos os vizinhos para vir Venham alegrar-se testemunhar. comigo. Exato. Aquele é o dia da glória, entendeu? Para os pais. Mas quando falamos de orgulho como inimigo da graça, e falamos do inimigo, portanto, ou seja, do pecado monstro que derrubou ao diabo dos céus. O Lúcifer, aquele que foi dado grandes privilégios quando foi criado como anjo, e de repente em Ezequiel capítulo 28, iniquidade foi achada no seu coração. Ele teve uma inclinação que em Isaías 14, ele quis elevar para ser acima de Deus. Ele quis ser como Deus e ainda acima de Deus. Ok? Esse é o orgulho de autoexaltação. Então, orgulho, mais uma vez, é uma atitude de arrogância. É uma autossuficiência, que eu não dependo de ninguém, eu sou eu mesmo. Ok? E é uma exaltação própria, que coloca o eu no centro e despreza a dependência de Deus. O orgulho é frequentemente associado ao pecado e à rebelião contra Deus. Esse é orgulho. É associado ao pecado, desobediência a Deus. E não só, mas também leva a pessoa a confiar em si mesma em vez de reconhecer a soberania e a autoridade divina. É o que nós vimos. O diabo já deixou de confiar a Deus, de confiar, de depender-se em Deus, e ele se revoltou contra os princípios divinos. E ele quis, então, formar o seu próprio reino. E ele criou uma conspiração nos céus, de forma que ele conseguiu conquistar 1/3 de anjos, que são bilhões de anjos. Quer dizer, e o que significa que o orgulho tem um poder maléfico. Um grande poder maléfico. É um veneno mortal. É um veneno mortal na alma da pessoa que possui orgulho. Ok? Então, nós vimos isto, que a Bíblia, de uma forma veemente, condena o orgulho. Condena esse aspecto de orgulho. E por quê? O orgulho, de alguma forma, se opõe à humildade. E a humildade é uma virtude essencial para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o orgulho portanto, se opõe à humildade. Portanto, para nós vivermos de acordo com os princípios de Deus, nós precisamos ser humildes. Quando nós terminamos na última sessão, citamos Tiago capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Deus resiste, portanto, aos soberbos, mas ele dá maior graça aos humildes. Para quem me conhece, sabe que o nosso ministério é graça maior. Esse, portanto, nome de graça maior foi exatamente extraído de Tiago 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto, ele dá maior graça aos humildes. No entanto, ele resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos, aqueles que se exaltam. É isso que também Lucas capítulo 18, se não estou em erro, deixa-me confirmar, no versículo 14 de Lucas, fala de que todo aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado, mas aquele que se humilhar a si mesmo será, portanto, exaltado. E também 1 Pedro capítulo 5 fala sobre isso, que humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, para que a seu tempo vos, portanto, exalte. É isso mesmo, Lucas 18, versículo, portanto, 14, que aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado.
E não só, veja lá que um dos pontos que eu tenho aqui, que o que acontece quando uma pessoa se exalta a si mesmo, diz que em Provérbios 16, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição, ok? E o espírito altivo antes da queda. Isto é, orgulho precede a queda. Então, todo orgulhoso Sim, está no caminho da destruição, exato. da autodestruição até. Autodestruição, mas também julgado por Deus. Exato. Então ele pode destruir-se a si mesmo, mas também será condenado por Deus. Exato. Então o orgulho precede a queda.